Imagine acordar e descobrir que sua cidade está queimando. Não por fora, mas por baixo da terra. As ruas que você caminhava começaram a rachar, o chão a liberar fumaça, e um cheiro forte de enxofre toma o ar. O calor vem do subsolo, e ninguém entende o que está acontecendo. Essa não é uma cena de filme de terror. É a história real de Centralia, uma pequena cidade no estado da Pensilvânia, Estados Unidos, que literalmente queimou por dentro. E continua queimando até hoje, mais de 60 anos depois. Tudo começou em 27 de maio de 1962. Centralia era uma típica cidade mineradora americana, com pouco mais de 2.000 pessoas, ruas tranquilas e uma mina de carvão que sustentava quase todas as famílias. Naquele dia, como em todos os anos, os moradores se preparavam para o feriado do Memorial Day. A prefeitura decidiu limpar o lixão municipal, que ficava em uma antiga cava de mineração a céu aberto. A solução parecia simples: atear fogo ao lixo. O problema é que, bem embaixo daquele local, havia uma rede de túneis abandonados cheios de carvão altamente inflamável. O fogo começou pequeno, controlado, mas aos poucos, as chamas se infiltraram pelas rachaduras da rocha e encontraram o combustível perfeito: toneladas de carvão que se estendiam por quilômetros subterrâneos. Quando os bombeiros tentaram apagar o incêndio, era tarde demais. As mangueiras não alcançavam as profundezas, e o calor vindo do subsolo era tão intenso que derretia o asfalto e fazia as chamas voltarem ainda mais fortes. Ninguém sabia naquele momento, mas aquele seria o início do fim de Centralia. Nas semanas seguintes, o chão começou a se aquecer. Em alguns pontos, a temperatura do solo chegava a mais de 80 graus Celsius. A vegetação murchava, os animais desapareciam e as primeiras rachaduras começaram a se abrir nas ruas. Gases tóxicos como monóxido de carbono e dióxido de enxofre escapavam das fendas, envenenando lentamente o ar da cidade. Os moradores começaram a adoecer, sentindo tonturas, náuseas e dificuldade para respirar. Durante anos, as autoridades acreditaram que o incêndio se extinguiria sozinho. Mas o fogo subterrâneo continuava se expandindo. Ele se espalhou por mais de 15 quilômetros de túneis, queimando tudo em seu caminho. Tentaram cavar trincheiras para conter as chamas, bombardear o subsolo com areia e argila, até mesmo injetar concreto para sufocar o fogo. Nenhuma tentativa funcionou. Em 1979, o desastre atingiu um ponto crítico. O dono de um posto de gasolina percebeu que o combustível nos tanques subterrâneos estava quente demais, quase em ponto de combustão. Quando mediram a temperatura, o termômetro marcava 77 graus Celsius, dentro de um tanque de gasolina enterrado. O medo tomou conta de todos. Mas o pior ainda estava por vir. Em 14 de fevereiro de 1981, um garoto de 12 anos chamado Todd Domboski estava brincando no quintal da casa da avó quando o chão simplesmente se abriu sob seus pés. Um buraco de mais de 1,5 metro de diâmetro e quase 50 metros de profundidade se abriu do nada, liberando fumaça e gás quente. Todd caiu dentro, mas conseguiu se segurar por uma raiz de árvore. O primo dele chegou a tempo de puxá-lo de volta. Se ele tivesse caído completamente, teria morrido sufocado pelos gases tóxicos. Esse foi o ponto de não retorno. O governo finalmente entendeu que Centralia não podia mais ser salva. Nos anos seguintes, o governo americano declarou estado de calamidade e ofereceu indenizações para que os moradores deixassem suas casas. A maioria foi embora, levando apenas o que podia carregar. Casas foram demolidas, ruas foram bloqueadas e escolas, igrejas e comércios foram fechados. O Correio dos Estados Unidos até revogou o CEP de Centralia, tornando-a oficialmente uma cidade inexistente. Mas nem todos aceitaram partir. Um pequeno grupo de moradores decidiu ficar, se recusando a abandonar o que restava de sua vida ali. Mesmo cercados por fumaça e rachaduras, afirmavam que o fogo estava longe e que suas casas eram seguras. Por anos, esses sobreviventes de Centralia resistiram à desapropriação. O último deles só deixou a cidade na década de 2010. Hoje,
Restam pouquíssimas casas intactas, e o lugar se tornou um símbolo do que acontece quando o homem subestima a força da natureza. A cidade foi apagada dos mapas, mas o fogo continua vivo debaixo da terra. Estima-se que o incêndio ainda possa queimar por mais de 200 anos, alimentado pelas veias de carvão que se estendem sob toda a região. Quem visita Centralia hoje encontra ruas abandonadas, postes sem energia e uma rodovia coberta de rachaduras e grafites, conhecida como Graffiti Highway. O chão ainda solta fumaça em alguns pontos, e a temperatura do solo continua anormalmente alta. O silêncio é quebrado apenas pelo vento e pelo som distante, abafado, do fogo que nunca se apaga. Centralia inspirou livros, documentários e até filmes de terror, como Silent Hill, que usou a cidade como referência para seu cenário sombrio. Mas para quem viveu lá, a história não tem nada de ficção. Era o lar deles, e virou um inferno subterrâneo. Hoje Centralia é uma lembrança viva, ou melhor, ardente, de como um simples erro humano pode gerar uma tragédia que dura séculos. Um fogo que ninguém consegue apagar. Um fantasma escondido debaixo da terra. E agora eu te pergunto, você teria coragem de visitar uma cidade que ainda arde em chamas há mais de 60 anos?